Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Tudo bom, ministra? Como vai? Tudo bem, uma honra estar aqui com você, é um prazer e tô pronto. Vamos que vamos. Aniele Francisco da Silva, mais conhecida como Aniele Franco, é ministra da Igualdade Racial. Entre suas formações é professora e jornalista. Filiada ao Partido dos Trabalhadores, Aniele também é fundadora do Instituto Marielle Franco, que ajuda a manter vivo o legado de sua irmã executada no Rio de Janeiro em 2018. Na adolescência foi jogadora de vôlei e ganhou uma bolsa esportiva nos Estados Unidos. Obrigado, viu, por aceitar o convite dessa conversa. Acho que é a segunda vez que a gente conversa aqui no programa. Muito bom sempre ter a senhora por aqui. Queria começar o nosso papo falando sobre o decreto que institui a Política Nacional para Comunidades Tradicionais de Terreiro e de Matriz Africana. O teu ministério vai ser o responsável por implementar essa política, né? Ela foi publicada no final de novembro do ano passado. A ideia é valorizar a cultura e a memória dessa população tão importante. Como é que está essa implementação, ministra? E como é que o Ministério vai fazer para garantir direitos a essa população, cada vez mais direitos a essa população? Sim, acho que primeiro, antes de mais nada, acho que é sempre bom e importante a gente trazer que 2025 tem sido esse ano de colher, né? O presidente Lula tem falado muito isso, então foi um trabalho muito árduo que começou em 23 e 24, um trabalho de reconstrução, de atualização, de aprimoramento. Eu tenho dito que toda e qualquer política pública que tenha que ser lançada, pensada, atualizada, precisa ser feita com muita responsabilidade. E responsabilidade se faz lidando com essas pessoas que estão ali diretamente no enfrentamento, né? E não pode ser diferente em nenhum âmbito, nem na saúde, educação, cultura, nada, muito menos quando a gente fala da questão da religião, porque a gente tem visto esse aumento de falta de empatia e de respeito, né, contra pessoas que cultuam diferentes fés em relação à matriz africana, e não à toa o nosso ministério tem uma secretaria voltada para quilombos e dentro da secretaria tem também uma diretoria que é totalmente especializada e focada em povos de terreiros, né? Então, quando você traz o decreto, primeiro que eu não consigo também não me emocionar, porque foi ali uma construção a várias mãos. Nós rodamos o Brasil para ouvir líderes religiosos e religiosas, para entender o que mais eles precisavam, para acolher as demandas. Nós tivemos casos muito emblemáticos, assim, que eu vou citar só um para você, né? Um exemplo de uma criança que teve o fio de conta arrancado dentro de uma escola. Ficou com um trauma depois de não conseguir ir para a escola, e a coordenação e direção da escola simplesmente alegou que não podia, e tantos outros jovens usavam escapulários, né? Ou, enfim, outras coisas que simbolizem ali o que você acredita. Então, quando esse decreto ele é assinado pelo presidente Lula ali em novembro do ano passado, né? Trazendo ali eu diria, um compromisso, né? Esse processo de construção para que essas pessoas sejam respeitadas, eu entendo que é um caminho, um passo que foi dado, sabe? Algo que foi conquistado. Eu acho que esse também, e desculpa trazer essa introdução para essa pergunta, mas eu acho que esse também é uma marca de legado nossa, assim. A gente teve alguns lançamentos, né? A gente assinou e teve ali um lançamento, por exemplo, no Rio de Janeiro, ali na casa de Mãe Beata, com o Padre Ailton, que foi uma coisa linda, com pessoas que me abraçavam chorando, dizendo, Aniele, eu estou emocionada, porque há 20 anos a gente sonhava em ter esse decreto assinado, né? A gente está falando aqui de mais de 700 lideranças pelo Brasil afora, sabe? Que cada caravana que tinha estava conosco para reconhecer o tamanho do decreto. E um decreto, assim, que vem para reconhecer, para valorizar, para proteger, na verdade, né, os saberes e fazeres da comunidade, que resguarda esse patrimônio material e imaterial. Acho que esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu sempre vou trazer e dizer que na pandemia, eu estava grávida da minha segunda filha e eu me lembro perfeitamente que eram as igrejas e os terreiros que muitas vezes distribuíam ali cesta básica, material de higiene, e eu estava ali, mesmo com a minha filha na barriga, fazendo esse papel também, indo de um lugar para o outro, auxiliando nas favelas cariocas, né, onde eu nasci e cresci,
para também demonstrar que esse combate ao racismo religioso, à intolerância, ele precisa existir a qualquer momento, porque esses lugares são lugares culturais e lugares ali onde o nosso povo muitas vezes se fortalece, se reergue, né? Então, ele é construído, né, em três eixos que a gente divide ali entre direitos socioculturais e cidadania, enfrentamento do racismo religioso, como eu já falei aqui algumas vezes, mas também o fortalecimento territorial e inclusão produtiva, porque eles são sim territórios de inclusão, de produções, né, onde não só muitas vezes acolhem, né, denúncias, acolhem ali pessoas que infelizmente passam por muitas situações duvidosas em suas vidas e também de resistência, mas ao mesmo tempo cultuam sua fé. Enfim, é um assunto que mexe muito comigo. Eu estava agora no 2 de fevereiro ali na festa de Iemanjá e foi muito lindo de ver as pessoas falando assim: olha, a ministra mais ecumênica que eu conheço, e cuida de todo mundo, né? Dos evangélicos aos católicos, aos povos de terreiro. Então, esse decreto ele está sendo estipulado, estabelecido e colocado em prática agora a várias mãos, e eu espero de verdade que a gente consiga, além de fomentar, né, como eu te falei ali dentro dos eixos, trazer para a sociedade entender de uma vez por todas que não é normal, a gente não pode normalizar terreiro ser invadido, ser queimado, nossos líderes religiosos, mães de santo, pais de santo, serem atacados, serem violentados. Eu me arrepio só de falar, nada disso deve ser normal. Assim como não é normal uma mulher negra ser assassinada com 5 tiros na cabeça, também não é normal a pessoa não ter direito de cultuar aquilo que acredita que é tão ancestral. Com certeza, é muito, muito importante que a gente dê essa guinada. A gente vai falar mais sobre esse tema, inclusive a senhora vai desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro pela Unidos de Padre Miguel, que vai homenagear a história do primeiro terreiro de candomblé do Brasil, né? Eu entrevistei recentemente, é uma entrevista que vai ao ar daqui a pouco, acho que na virada aí do mês, o Cláudio Russo, que é o compositor do enredo da Paraíso do Tuiuti, sobre a Chica Manicongo, né? E aí eu Sim. percebi, ali preparando para conversar com ele, que das 12 escolas do grupo especial, 9 tratam de temas ou de religiões de matriz africana ou homenageiam personalidades negras e negros. É importante que a cultura esteja a serviço do fim do racismo no Brasil, né, ministra? Muito, muito. Eu te confesso que na sexta-feira passada nós tivemos esse evento com a ministra Cida, então eu pude visitar três escolas ali entre um evento e o outro, né? E eu fiquei impactada, né? Tanto com o Padre Miguel quanto com o Salgueiro, a própria Mangueira e vários outros. E ver o nosso povo ali trabalhando, feliz, animado, dizendo: agora vou ter que conhecer meus orixás, agora vou conhecer essa história. É claro que enche a gente de orgulho, né? Devia ser normal, não podia ser algo tão, ai, que inesperado, as pessoas falando sobre, né, povos de terreiro, matriz africana. Não devia ser, né? Pela história do nosso país, pela história de resistência, não somente, mas também por tantas pessoas que cultuam suas fés, né, suas fés diversas ali, que deveriam ser respeitadas. Eu te confesso que já tinha também me atentado a isso, não sabia que era 9, tinha me atentado a 7, nas pesquisas e estudos, enfim, lendo Posso, outros. posso ter feito uma conta errada também. Não, imagina, imagina. Acho que você está super certo. Só para dizer que talvez tenha passado ali despercebido, mas eu lendo e me preparando também para esse momento, porque eu sempre cresci com minha mãe ensinando isso para mim, né? Ensinando esse respeito, esse diálogo. Ao mesmo tempo que eu tinha as minhas tias que eram de candomblé, outros tios que eram bandistas, outros que eram evangélicos, eu sempre cresci muito nesse meio, assim, de entender a respeitar tudo um pouco. E eu devo muito isso à minha família, sabe? E eu tento passar isso. Passava isso para os meus alunos quando era professora, né? E tento passar isso aqui. E eu sei que não foi a sua pergunta, mas só para fechar esse gancho que é: quando a minha irmã se foi, eu dei a primeira entrevista dizendo que eu sonhava que em algum momento eu ia conseguir dialogar com pessoas que pensassem diferente de nós. Assim como eu levo para a política, eu levo para a religião. Não só porque a Mari era uma parlamentar do PSOL e tinha seus posicionamentos, que ela merecia ter sido assassinada daquela maneira. E não só porque você é um bandista, candomblessista, né? Ou seja lá o que for, você merece ser atacado e ser vitimizado, violentado, como a gente tem visto no nosso país. Então, para mim, ver essa manifestação cultural, que é a maior do mundo, né? A gente sabe que tem ali uns empates entre Recife, Salvador, Rio e tal, mas eu estou feliz e, como carioca, eu acho que vai ser um lindo espetáculo.
Que bonito. E é importante, né? O Claudio estava falando que as escolas perderam patrocínios de grandes empresas e elas se voltaram para suas origens. E a gente está vendo as origens agora criando esses frutos na avenida. Ministra, os números de pessoas que praticam religiões de matriz africana no Brasil são mais antigos, né? Eu não encontrei nesse último censo isso destrinchado de maneira sistemática. Não sei se a senhora tem esses números mais atualizados, mas eles ainda correspondem a uma pequena parcela da população brasileira. No dia a dia, no entanto, a gente vê que esse número tem crescido, assim, é visível, né? Tanto as manifestações de pessoas mostrando a sua fé, o seu axé no dia a dia, nas suas roupas, em tudo. Então, parece que esse número é maior do que o declarado. A que se deve esse aumento, ministra? Olha, eu até poderia dizer que não somente pelo aumento, né, das pessoas que hoje cultuam a sua fé, vamos dizer assim, em relação à matriz africana, mas também o posicionamento de você se declarar uma pessoa negra. Eu vou falar um pouco do meu âmbito pessoal, né? Assim, quando eu entro para as universidades via cota, eu me lembro que muitas pessoas naquele momento, ainda lá em 2012, 2013, 14, tinham vergonha de falar isso ou de assumir. E a gente viu um fenômeno político, assim, as pessoas começaram a ter mais orgulho. Ou, na verdade, sempre tiveram orgulho e foi pouco dado visibilidade, né? Acho que também pode ser ali uma via de mão dupla. Como eu cresci numa família que sempre letrou a gente politicamente muito forte, né? Minha mãe falava muito pra gente sobre vocês são faveladas e negros, vocês precisam estudar. Não importa o que vocês façam, vocês têm que lembrar de ter um documento, de ter isso, aqui. Então, todos os dias tinha alguns avisos assim. Eu acho que, para além desse orgulho, de fato também as pessoas não aguentam mais o que tem acontecido nesse país. Eu acho que é impressionante, né, o número de casos, infelizmente, de racismo no religioso e em outros âmbitos também que a gente que está sempre, né, a par, lendo, tem acesso, óbvio também por causa da internet, tudo isso, mas ao mesmo tempo, em outro lado, tem a resistência, né? Tem o orgulho de estar ali com seu turbante, com seu fio de conta, com suas guias. E eu tenho visto também muito isso de uma geração que está chegando, e eu até chego a brincar. Tem muitos ex-alunos meus que às vezes me encontram nas agendas e falam: Ai, professora, eu estou tão orgulhoso agora. Olha, lembra da aula tal? Eu me assumi, eu estou falando isso, eu estou fazendo aquilo. Meus pais conversam comigo. Eu acho que tem uma geração que chegou muito para dominar esse país e tudo mais, mas ainda tem muito a caminhar, né? Mesmo a gente tendo ali, né, o número de cristãos, obviamente, sempre foi maior, sempre foi predominante no Brasil, eu diria. Mesmo a gente tendo esse número aumentado, como você fala na sua pergunta, não significa que tendo esse número, o respeito ele equivale ao número, né? Acrescente. Pelo contrário, infelizmente, dia sim, dia não, a gente abre o jornal e tem alguma denúncia ou alguma violência que tenha acontecido em alguma parte do Brasil, direcionadas a terreiros. Então, ao mesmo tempo, ia ser lindo, né? Se isso fosse evoluindo, ao mesmo tempo que as pessoas tivessem mais orgulho de colocar a sua fé para fora, o respeito fosse aumentando, mas infelizmente, num país onde a gente está lidando ainda para debater, combater fake news, a mentira que a gente tem de todos os dias, né? Não está acontecendo. Mas eu acho que se deve muito a esse orgulho, se deve muito também ao nosso momento político, né, que tem se perpetuado aí de 23 para cá, mas, acima de tudo, de uma movimentação do movimento negro, do movimento de mulheres negras, do movimento de pessoas de axé, de chegarem e falarem: olha, nós existimos, estamos aqui e a gente está resistindo. Então, respeitem que a gente está passando. A senhora falou lá na primeira resposta sobre a questão dos quilombos, né? E aí eu estava Uhum. lendo para a nossa conversa aqui sobre intolerância religiosa e a prática. E o Rio Grande do Sul, eu fiquei espantado com isso, o Rio Grande do Sul é um dos locais que mais tem praticantes de religiões Uhum. de matriz africana. E aí tinha uma matéria falando sobre um quilombo que estava sendo, que foi entregue, né, a o reconhecimento enquanto O quilombo RPD. Uhum. e que era um terreiro. Antigamente, durante muito tempo, foi um terreiro naquela região e tal. Então, estava muito ligado à ideia do quilombo e das religiões de matriz africana, das práticas, né? É,
E aí eu queria só aproveitar esse gancho para ligar em outro. Também no Rio Grande do Sul, a gente teve esse caso emblemático das enchentes do ano passado e ficou muito evidente o racismo ambiental ali, né? Se revelou como vivem as populações negras no estado e como elas foram atingidas pela tragédia climática de maneira muito mais cruel. É impossível, ministra, falar sobre mudanças do clima e não falar sobre racismo ambiental? Eu lembro que quando a senhora falou essa frase do racismo ambiental, houve uma grande celeuma, teve gente querendo debater academicamente, enfim. Mas tá aí, né? Tá na nossa cara. Eu sempre digo isso, né? Tem muita gente que não aceita ver qualquer que seja a mulher negra sendo proprietária e dona de conhecimento, né? Eu vou até generalizar mais, assim, qualquer mulher que chegue nessa posição, muitas das vezes nós seremos atacadas e todos os dias a gente vai ter que demonstrar que a gente é capaz, que a gente sabe do que está falando. Então, não só quando eu falei do racismo ambiental, quando eu falei do racismo linguístico, né? O meu doutorado é em linguística aplicada e eu sou estudiosa de linguística desde 2012 e tenho muito orgulho de falar sobre isso e tenho também crescido e estudado. Eu acho que a gente tem sempre que estudar, conhecimento da gente ninguém tira e nunca é demais. E o racismo ambiental não foi a Aniele que trouxe isso em 2023 ou 2024, pelo contrário, isso é tema de anos e anos. Quando a gente vê uma unanimidade que nem é Marina Silva, que já falava disso há anos, quando você vê outros intelectuais, né, da questão ambiental dos Estados Unidos, Colômbia, a própria Francia Marques. A gente não precisa ir muito longe, assim, uma amiga querida que eu tenho um orgulho de poder falar, que tem caminhado comigo. A França, ela cresce muito na Colômbia, sendo uma militante ativista ambiental. E ela já falava disso. Quando eu fui para a Colômbia fazer campanha para ela, né, na primeira tentativa dela de ser presidente da Colômbia, o maior slogan da França era esse, dos palenqueiros, né, que são os quilombolas, e o racismo ambiental. Esse, sem dúvida nenhuma, é um tema da modernidade, né? A gente não consegue falar de nenhum tipo de racismo, de desigualdade, de gênero e território, se a gente não pensar nesses impactos de crise climática, sabe? Então, por isso que eu trabalho tão perto da Sônia e da Marina, assim, por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que são elas que estão ali, e quando a gente vê, né, que a gente está a poucos meses de uma COP30 em Belém, que a gente passa agora por uma enchente gigantesca que nós tivemos no Rio Grande do Sul, como você mesmo trouxe. Tem muita gente que nem sabia que tinha terreiro, sabe, no Rio Grande do Sul. Quando veio a matéria, inclusive, esse foi um ponto de ataque, né, de fake news, dizendo coisas que a gente não tinha falado, mas pelo contrário, quando a gente vem à tona e fala, vamos olhar por aqueles que mais precisam, pelos mais vulneráveis, é por isso. Eu posso ir para o Rio Grande do Sul e eu posso ir para o Rio de Janeiro. Quando a gente estava lá com o ministro Valdez, e o ministro Wellington em Belford Roxo, uma senhora que quase foi, né, morreu afogada, perdão, que a água chega a 2 metros, ela tinha 1,50 m no seu próprio condomínio. Assim, isso não é normal. Então, quando a gente tem ali aquele filme do Nosso Sonho do Claudinho Bochecha, que quem não viu, que é carioca, e quem não é também, eu convido a assistir, que infelizmente a primeira casa que desaba, a primeira pessoa que fica sem acesso à moradia e território, é a pessoa da favela. Que, né, por não ter tido acesso à sua casa, né, a condições básicas de território, de casa, enfim, a água escorre e cai tudo. Então, não pensar como a gente pode auxiliar os quilombos, como a gente pode auxiliar, né, as terras indígenas, como a gente faz para contribuir, para preservar o nosso planeta. A gente não está falando de, sei lá, vou fazer uma coisinha aqui que é descartável. Não, é para gente, é para minha filha que tem 4 anos, que agora a gente estava no Rio de Janeiro num calor tremendo, sensação térmica de 45 graus. E eu pensando, eu falei, meu Deus, quando que a gente vai se conscientizar? E por outro lado, ao mesmo tempo que tem um governo federal, né, como Marina, Sônia, eu, guiada pelo presidente Lula, a gente tem aí agora um retrocesso em outros países que dizem, isso não existe, né?
deixa isso para lá. Mas a gente está sentindo, está vendo isso, né? Então, para encerrar essa pergunta, para a gente não ir muito além, quando a gente olha para Quilombo, a gente precisa olhar cada questão territorial que eles precisem ali, né? Que eles necessitam. A gente teve agora recentemente na COP16, junto com Francia Marques, né? Então, assim, o governo federal ele conquista um reconhecimento inédito no papel dos afrodescendentes na conservação da biodiversidade, e eu tenho falado muito isso. Tanto quilombolas quanto indígenas são agentes de conservação natural para o nosso planeta, para a nossa terra, para o nosso território, para o nosso mundo, para o nosso país. E é imprescindível que a gente se articule, né, enquanto governo federal, mas ao mesmo tempo que a gente mobilize a sociedade para entender de uma vez por todas que da mesma maneira, perdão, a gente tem que cuidar dos terreiros, dos povos indígenas, dos quilombos, a gente precisa cuidar para que todos nós possamos estar vivos, né? E isso requer vontade política, isso requer um olhar mais humanizado, como eu digo que o presidente Lula tem falado. Então, é tema da COP30, é tema de futuro, é tema nosso, é tema para as próximas gerações, e eu espero muito, de verdade, do fundo do meu coração, que a gente consiga conscientizar todo mundo para que o olhar para o racismo ambiental, o olhar para o cuidar com o nosso, né, com a nossa temática ambiental seja cada vez mais apurado ali. E são os territórios indígenas os que mais protegem a natureza, isso é Não. academicamente comprovado. Ministra, falando sobre racismo, a violência policial disparou nos últimos 2 anos, principalmente em 2024, né? Essa virada de 24 para 25 também. E o principal alvo são os jovens negros, como há muito tempo. Houve tentativas, principalmente do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, de dar limites à atuação policial, mas muitos governadores se opuseram a essa ideia. A gente tem instrumentos legais para barrar esse genocídio? Olha, eu diria que a gente tem instrumentos políticos legais e, sem dúvida nenhuma, dados que comprovam a importância da gente barrar esse genocídio, né? Eu sempre gosto de misturar, né, não só o conhecimento, a expertise atual com o que eu vivi na minha própria vida, assim. Eu me lembro perfeitamente de acordar na maré e muitas vezes, infelizmente, ter que pular corpo morto para poder ir para a escola, né? Ou para ver meus pais irem trabalhar e eu ir acompanhando. E isso não tem mudado nos últimos anos. Não à toa, quando a gente fala, né, de um jovem negro sendo assassinado ou violentado a cada 23 e 25 minutos, né, que não é a Aniele que fala isso, é o Fórum de Segurança Pública que traz esses dados à tona ali, né, o aplicativo do Fogo Cruzado e vários outros, isso não é normal também. A primeira coisa, quando a gente teve aqui uma reunião, né, muito específica para falar sobre isso, a gente recria ali, traz e atualiza o Juventude Negra Viva, que era a Juventude Viva, na verdade. Eu, enquanto moradora de favela, que fui até meus quase 20 anos, eu sempre pensava assim, gente, não é possível que ninguém nunca olhe e entenda que não é somente diminuir a letalidade, não é somente fazer com que não entre em determinados horários, não é fazer com que as pessoas entendam que tem muitas pessoas trabalhadoras, honestas, que saem para trabalhar todos os dias, que sustentam esse país. Não é isso somente. É também levar acesso ao que as pessoas precisam. Então, é levar essa educação. Ter uma escola de tempo integral, como o presidente Lula recria, é imprescindível. É poder fazer que as pessoas entrem e permaneçam. Então, ter um pé de meia para licenciatura, isso é primordial. Ou pensar como que a gente vai conseguir trazer também alimentação, empregabilidade, enfim. Uma das medidas do Juventude Negra Viva, né, que vai direto à câmera nos uniformes dos policiais, e você traz nossa pergunta afirmando isso, que muitas vezes tem estados e municípios que são contrários, né, mas isso já é uma medida legal. Isso deveria estar sendo cada vez mais respeitado. Quando a gente faz esse apelo de falar, para de nos matar, ou para de matar os jovens desse país, não é porque a gente quer defender X, A ou B, não é isso. A gente está falando de vida. A gente está falando de jovens que, infelizmente, têm seu corpo, né, atacado, achado ou baleado, indo para a escola. Eu vivi isso, assim, eu vi a minha irmã sendo a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, ser chamada para acolher a Duda, uma menina que estava fazendo aula de educação física dentro do CIEP, ter um tiro de fuzil nas costas.
Sim, isso é inadmissível. Ou como a gente viu há alguns anos atrás, né, a Kathleen que não consegue parir seu filho, indo visitar a avó na época de Natal e Ano Novo ali, grávida, e bala perdida. Isso, assim, quantos casos a gente podia estar falando aqui? Agatha, João Pedro, Kathleen, vários. Então, essas medidas, elas precisam ser misturadas com vontade política, né? Eu sempre tive muita vontade de poder fazer projetos nesse âmbito, da gente poder estar conversando com esses policiais, de estar conversando mesmo, de estar entendendo, de estar vendo, olha, onde é que aqui o galo aperta mais para a gente poder trabalhar melhor e, sem dúvida nenhuma, fazer com que o Estado proteja os seus cidadãos e suas cidadãs. Eu acho que esse é o papel. Não é normal as pessoas terem medo de andarem na rua em determinado momento, porque não sabe se vão voltar ou não, né? Não é normal você estar sempre amedrontada de ter que ter um documento, porque você pode ser confundido. Não vamos nem chegar no papo do perfilamento racial, né? Porque aí a gente entra num outro âmbito de pessoas inocentes que muitas vezes são confundidas e atacadas, enfim, E o por um até que. ministro, e o ministro do STF, o Edson Fachin, inclusive teve que fazer uma intervenção na política de operações das favelas do Rio de Janeiro, mas que é uma intervenção que é constantemente desrespeitada também. Exatamente, né? Quando a gente fala e defende da DPF, de novo, época da pandemia, eu me lembro perfeitamente daquele momento. Eu era uma militante, diretora do Instituto Marielle Franco, grávida, e a gente foi para a rua do Rio de Janeiro para dizer que a gente não queria morrer nem de Covid, nem de tiro e nem de fome. Eu me lembro disso. Então, não respeitar uma medida da DPF, por exemplo, é não respeitar a Constituição, não respeitar a democracia, não respeitar os direitos de ir e vir de vários cidadãos. E eu encerro dizendo que não só o Juventude Negra Viva, mas como toda e qualquer tentativa feita do governo federal, né, desde o início, para combater a letalidade, precisa ser combinada com acesso à saúde, educação, justiça racial, direito de estudo, direito de ir e vir, proteção. Falta de preconceito racial, porque você não pode ser acusado ou ser, né, atacado ou ser violentado porque você é uma pessoa negra. Então, é o meu sonho, e eu nunca. Todo mundo fala assim, é uma utopia que você. Não interessa, para mim não interessa. É o que eu defendo desde criança, desde adolescente, porque eu cresci, vivi isso na pele, e vou sempre defender o direito das pessoas da favela serem respeitadas, poderem transitar livremente, não terem suas casas invadidas, arrombadas ou enfim, violentadas, ou como a gente tem visto muitas vezes por aí, roubadas em horários, principalmente de saída de trabalho, de escola. Então, eu vou sempre lutar contra isso, vou sempre defender que a gente tem ali o livre-arbítrio, porque favela é lugar de paz, de gente honesta, de pessoas que trabalham muito. E eu sou fruto e exemplo disso, assim como minha irmã também era. Importante que a senhora leve esse legado teu, da tua irmã, de onde vocês vieram e o que vocês tiveram que enfrentar para chegar até onde chegaram. Estava vendo também que aumentou e significativamente as denúncias de racismo, né? Não só as denúncias, mas também os processos contra racismo, injúria, intolerância racial, né? São 4.200, mais de 4.200 em 2024. É, Ministra, você acha que as pessoas se deram conta de que não é possível? Acho que a gente tem falado um pouco nas suas respostas, isso apareceu, mas queria lhe perguntar de novo. As pessoas se deram conta de que não é possível mais tolerar esse tipo de crime e estão denunciando mais? Ou é um aumento de fato nos casos de racismo? O que esses números eles mostram pra gente? Eu acho que um pouco de cada, né? A gente sabe que a nossa sociedade há séculos ela vem lutando, né, para sobreviver nesses casos de racismo, dos mais diversos que acontecem, mas a gente também agora, como tudo é muito rápido na internet, como a gente tem aquela coisa do, ai, aconteceu, vou postar, vou falar, não, não, e tem uma geração que está ali muito forte com isso, eu acho que também se dá por conta desse fenômeno, sabe? Do tipo, tô vendo a coisa errada, quero ser o primeiro a falar, quero ser o primeiro a postar. Nem sempre é na intenção de vou socorrer ou vou ajudar, como deveria ser, mas se dá a esse fenômeno que se une ali, né? Em ambas as situações. Óbvio que ter uma lei assinada pelo presidente, né, que demonstra ali que injúria racial, esse crime, né, que vem a ser muito divulgado, inclusive nós assinamos ali no dia da minha posse com a ministra Sônia Guajajara, acho que eu nunca vou esquecer isso. É importante? É, mas eu sempre digo de que assim, não deveria ser a regra. Isso tinha que ser exceção. Eu sei que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, ai,
Não aguento mais esse mimimi de falar que tudo é racismo. Mas é importante a gente trazer que o número de intolerância religiosa, racismo nas escolas, racismo no trabalho, racismo, enfim, no esporte, como a gente tem visto, né? A gente passou aí 2 anos falando, trazendo vários casos do Vini Júnior, mas também não só deles, de basquete, de vôlei, de remo, de um monte de coisa que aconteceu. É, Isso também não pode ser naturalizado. Mesmo que a gente tenha agora mais acesso ou dê mais visibilidade, tem que funcionar. Tem que fazer com que as pessoas tenham vergonha de serem racistas nesse país. Tem que fazer com que as pessoas não achem que é ok, né, como já aconteceu comigo, por exemplo, de sentar numa sala e ter várias pessoas do governo federal e a pessoa que entrar dizer assim: você pode pegar água para mim, por favor? Ou, todos os ministros já chegaram, você pode confirmar para mim, por favor? Então, isso ainda acontece. Ou de você entrar em algum lugar e falar, não, não, a gente está esperando a ministra. E ter que ter um outro ministro, homem branco, para falar assim, não, ela é a ministra. Então, isso não é normal. Esse tipo de situação toda vez que eu falo que me embrulha um pouco o estômago, eu penso nas minhas filhas, eu penso nas futuras gerações, porque hoje a gente está aqui tendo conhecimento de que injúria racial é crime. Vamos lutar contra isso. Vamos cada vez mais criar educação antirracista. Vamos escrever, vamos fazer doutorado. Mas tem um outro lado que está remando contra a maré, dizendo assim, não, para que isso? Né? Que besteira, mimimi. E isso vai, né, se afunilando no nosso país cada vez mais. Então, eu diria que tem muito trabalho para ser feito, não só nesse governo, nos próximos, mas tem um trabalho, eu digo até de formiguinha, muitas vezes, porque a gente precisa repetir o óbvio. E quantas vezes aqui na nossa entrevista eu já repeti o óbvio, que é não normalizemos o racismo. De hipótese nenhuma, nenhum tipo de racismo. E eu vou seguir falando isso, porque enquanto a gente não tiver mulheres, homens, pessoas negras sendo livres e cada vez mais comprovando que a gente está pronta para chegar, permanecer, a gente precisa repetir o óbvio, porque não é somente sobre as mulheres ou os homens quererem chegar e estarem, se manterem, perdão, em espaço de decisão. É dizer que, ok, o meu cabelo tá assim, mas é ok eu usar trança. É ok eu falar do jeito que eu gosto de falar. É ok eu usar roupa colorida. É ok eu ter um doutorado e ter 3 mestrados e 4 faculdades, sendo uma mulher negra. Então, é esse tipo de coisa óbvia que não é para você se exibir, mas é para que as pessoas entendam que precisam parar de não humanizar pessoas negras. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui resistindo há séculos e séculos. O projeto político de aniquilar pessoas negras não tem dado certo no Brasil. Muito por pessoas como eu, como minha irmã, como você, como tantos outros que têm lutado e resistido. Então, por mais que aumente o número de casos de racismo no Brasil, tem que aumentar também o número de pessoas dizendo que racismo é crime. E mesmo na esquerda, né, ministra, tem essa pauta que se divide, tem gente que chama de identitarismo, né? Como se as pessoas não tivessem identidade, todas elas, a pauta racial. E aí acaba dividindo também, né? Mesmo esse campo progressista que a gente acaba trilhando no dia a dia, acaba também se dividindo por isso, né? Super. E não divide só por isso, né? Divide por ego. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: não, essa pauta não é minha, então eu vou ficar aqui quietinha, eu não quero entrar nisso. Mas eu quero te fazer uma pergunta assim: quem no país não tem uma identidade? Que eu sei, enquanto pessoa negra da favela da Maré, eu saía todos os dias com a minha carteira de identidade na minha bolsa. Independente da hora que eu entrasse, eu saísse. Então, todo mundo tem. Eu acho que chega a ser cruel você pedir para qualquer que seja pessoa negra a não debater sobre identitarismo. Eu tenho a minha identidade, eu cresci construindo a minha identidade. Então, para mim, é uma posição de pessoas que querem diminuir uma pauta que é tão cara, tão séria e tão urgente no nosso país. Eu iria até também por esse lado, assim, sabe? Porque você reconhecer de onde você veio, reconhecer a sua raiz, reconhecer quem veio antes, reconhecer a sua luta, reconhecer a luta de pessoas que passaram por coisas piores ou iguais do que você passou. E dizer no final que você pode diminuir uma pauta porque é identitarismo, é a diminuição da luta alheia. Pessoas que muitas vezes não sabem nem o que é, não sabem nem o que passou. Se você pedir para definir identitarismo, não sabe. Não, define para mim. Ah, não, eu não sei o que que é, eu li ali e estou repetindo aqui. Então, eu, Aniele, particularmente, né,
estando ministra, porque eu sempre tenho dito que esse cargo aqui não define a gente, nós estamos, né? Isso tudo vai passar também, mas o que não vai passar é a minha criação, os meus valores. Eu sei o quanto que eu passei, o quanto que eu sofri junto com a minha família para que a gente tivesse estudo, para que a gente tivesse a Marielle, por exemplo, eleita em 2016. Tudo que nós ouvimos de que não chegaria, de que não era capaz por ser uma mulher negra, tudo que eu ouvi dizendo, não vai nem fazer uma faculdade, fiz 4, não vai nem passar no mestrado, vai passar porque fiz 3. Então, e não é para dizer para as pessoas que nós somos capazes, é para dizer para mim que eu consigo, que eu estou ali e não só para as minhas filhas, para a próxima geração, para dizer que a minha identidade, ela também me define, né? Que atire a primeira pedra quem não vai sentar num lugar que se identifique, vou comer esse bolinho aqui porque eu gosto, ou vou ver esse filme aqui porque eu me identifico com ele. Então é por aí. Se eu me identifico assim, você não, você tem que respeitar o que eu me identifico e vice-versa. É o que eu acho que falta no país. E menos ego e mais vontade política. Ministra, as políticas do governo Trump, especialmente a de imigração, ela tem um caráter racial muito forte, né? E um país que é extremamente segregado, como os Estados Unidos, isso tem um peso muito grande também. Tanto que não são poucas as declarações de racismo desde que o Trump assumiu a presidência, inclusive de artistas negros, né? Como é que a senhora tem visto essa luta contra o racismo além fronteiras? Um retrocesso, né? Um retrocesso sem igual. Eu tive muito orgulho de ver a ministra Macaé recebendo, né, ali em Minas Gerais os brasileiros que retornavam ao seu país. Tive muito orgulho também de estar ali ao lado do presidente, vendo como ele também reagiu. E eu te confesso que, tendo morado 12 anos nos Estados Unidos, né, como atleta, eu era atleta, e trabalhado também na imigração, porque eu era tradutora da imigração, e traduzia diretamente para as pessoas brasileiras que iam ser deportadas, então eu fiquei muitos anos à frente disso, e eu nunca vi nada igual. Assim, naquela época, né, eu morei ali de 2001, 2002, mais ou menos, até 2012, 2013, e eu via o sonho das pessoas, a vontade de ter ali uma vida melhor, e estava tudo bem. Mas eu nunca vi ninguém sendo tratado como bicho. Vai de qualquer maneira, volta de qualquer maneira. Isso Como nunca. criminosos, né? Exatamente, como criminosos, perfeitamente. Eu acompanhava isso. Eu acolhia, eu pegava os depoimentos dos brasileiros em português, passava para o inglês, enviava para a imigração, eles retornavam para mim em inglês, eu traduzia para eles, né, em português. Então, assim, foi uma época da minha vida que, além de conhecer várias histórias de brasileiros que faziam isso, eu vivia dentro de um detention center, né, que era em Dallas, na verdade, em Corsicana, perdão, no Texas, perto de Dallas. E eu vivi isso na minha pele, assim, de entender que as pessoas, quando chegavam lá, que não era possível aquele sonho ser realizado, olha, você vai voltar. E eu já, inclusive, peguei um avião com pessoas que estavam sendo deportadas, né, no meio de avião, pessoas que eu ajudei a traduzir documento. Eu era jogadora de vôlei, então eu via muita coisa ali, e voltava muitas vezes, né, do Brasil para os Estados Unidos. E nunca vi nada igual. Estou dizendo tudo isso para dizer que a importância da gente cada vez mais ter uma educação antirracista, a importância da gente criar gerações, né, que de fato tenham empatia e respeito umas com as outras. Para mim é um retrocesso como nós tivemos de 2020 a 2023, né? A 2022, perdão. Um retrocesso que a gente não quer que volte. Mas agora esse retrocesso precisa ser combatido, né? E cada vez mais o quanto que a gente puder fazer para fortalecer as pautas, para demonstrar a importância das questões raciais. Essa semana mesmo, minha professora do doutorado ligou e falou assim: olha, eu estou um pouco desanimada, né? Eu acho que as nossas pautas estão ali sendo muito atacadas. E isso, claro que tem um impacto em vários lugares, até porque a gente está falando dos Estados Unidos. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, não é nada muito diferente, claro, que agora tem a dimensão da comunicação, da rede social, mas não é nada muito diferente do que a gente já passou até hoje, a gente resistiu. Eu acho que agora é o nosso papel aqui político, né, de reafirmar que nossas pautas, a transversalidade, a interseccionalidade, né, esses acordos internacionais e nacionais precisam ser fortalecidos para que a gente não desumanize pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas, quilombolas, enfim. Então, tem muita luta pela frente, e como eu não sou de fugir de luta, vamos que vamos.
Maravilha. A senhora falou sobre a lei de cotas da administração pública, né? Uhum. São 30% agora dos concursos. É, ainda há uma grande resistência às cotas, né? Tanto que de tanto em tanto aparecem tentativas de derrubar essa lei. Qual que é a importância da manutenção e da ampliação da lei de cotas para outros setores que são tão importantes, são vitais, né, para a economia brasileira? Sim, é muito, muito importante, né? Eu nunca vou deixar de dizer que eu sou fruto dessa política pública, que para mim é uma das políticas mais reparatórias do nosso país. Assim, tanto na minha faculdade, quanto no meu mestrado, quanto no doutorado, eu entrei também por cota racial, e tenho muito orgulho de dizer isso. Tenho orgulho de dizer que se a gente olhar para trás no Brasil, de 20, 25 anos atrás, a gente tinha ali 3%, 2% de pessoas negras em universidades, e agora a gente chega, tem universidade que a gente chega a 40%, 47%, 52%. Então, quanto mais diverso for o nosso ensino, quanto mais diverso for o serviço público, quanto mais diverso for um governo federal que cuida, mais acesso, mais a gente pode se reconhecer de igual para igual. Então, eu nunca vou cansar de dizer da importância do fortalecimento, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso para o presidente, ou em agendas, ou em entrevistas, eu reitero e reforço, porque ações afirmativas, elas salvam vidas, elas abrem portas, elas dão oportunidades, elas garantem que as pessoas cada vez mais possam seguir se empenhando, possam seguir se aprimorando, possam seguir abrindo portas que elas jamais imaginariam. Eu, Aniele, enquanto adolescente, nunca imaginei fazer uma universidade pública, né? Para mim aquilo era tão distante, mesmo morando na Maré e o Fundão sendo do lado da Maré, eu nunca me vi naquele lugar. Nesse momento, a gente está acompanhando muito cuidadosamente também, né, o PL de cota no concurso público que está no Senado Federal, para ampliar, né, esse acesso à carreira pública, né? E essa principal inovação aí é esse aumento de percentual da reserva de 20 para 30%, né, e a inclusão de quilombolas. Então, a gente tem tentado, lutado muito esse aprimoramento. Teve uma grande vitória, né, sem dúvida nenhuma, porque a renovação da lei de cotas nas universidades, logo assim que nós entramos, foi uma grande vitória. Eu sempre vou dizer e reafirmar isso. Por mais que as pessoas tentem atacar, isso não é segregar, isso não é dividir, pelo contrário. A gente não vê as pessoas reclamando de cotas que existem para pessoas brancas há 525 anos. Eu nunca vi ninguém falar isso. Agora, no outro lado, quando a gente fala que isso garante oportunidade, e tem que começar de cedo mesmo, de concurso público, de acesso a escolas básicas, a gente precisa cada vez mais fortalecer e fazer com que o nosso Congresso entenda, com que as pessoas que são contrárias sentem conosco, dialoguem conosco, entendam por quê. Por que que a gente defende tanto? Porque a gente tem dados que comprovam essa eficácia. Então, como eu disse na primeira pergunta, né, a gente está sempre à disposição para falar sobre todo e qualquer assunto que venha, por mais que as pessoas discordem ou não. Eu acho que o diálogo, ele faz parte de uma democracia forte, né, mas também faz parte de um governo federal que é transversal e que quer fazer. Ministra, como é que fica o plano de comunicação pela igualdade racial após a troca na SECOM? Saiu o Paulo Pimenta e entrou o Sidônio Palmeira. Tem avanços? Vocês têm debatido esse tema? Sim, eu particularmente, Aniele, não estive ainda em uma reunião de trabalho com o Sidônio, mas já pedi, solicitei semana passada, então espero que aconteça em breve. Tive com ele ali muito rápido em algumas reuniões, né? Mas o plano de comunicação ele vai seguir, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que independente de quem entre, quem saia, quem fique no governo federal, o compromisso ele é estabelecido e estipulado pelo presidente Lula, que é o nosso maior líder político desse país. Eu nunca vou deixar de dizer isso. Então, quem quer que seja, acolhe, aceita e a gente vai tocar, né? O plano, ele traz diversas ações, não sei se você já teve acesso, mas para quem estiver aqui assistindo a gente, né, que vai desde um manual que promove diversidade, até o combate à forma de racismo, discurso de ódio em plataformas digitais. Quando a gente teve a ideia do plano, era muito por também uma experiência vivida, né, da minha própria pessoa, porque eu cansava de ver em jornais, né, a diferença de tratamento de palavras, que aí eu abro aqui um parênteses também para o próprio racismo linguístico que existe, e a gente pode falar isso um pouco depois, dá para pessoas negras e para pessoas brancas, né? Então, acho que qualificar esse plano que foi construído ali a várias mãos, mais de 400 propostas que nós recebemos, sabe? A gente considerou tudo. O plano está lindo e está à disposição, não somente para que a gente possa fomentar
fomentar mídias negras que são importantes, mas também a diversidade da assessoria de comunicação, porque quanto mais de nós, em mais espaços, mais a gente consegue ter um país mais diverso, né? E não só isso, um país que respeite todas as formas de comunicação, olhando sim, principalmente para as pessoas negras que desde sempre são atacadas no nosso país. Mas sim, respondendo você diretamente, o plano vai continuar firme e forte, e em breve a gente vai ter essa reunião com o Sidônio, sim, para poder ajustar ali os pontos, mas ele tem seguido com as nossas equipes. Que importante. A senhora falou do presidente Lula como liderança. A senhora acredita que ele vem como para reeleição em 2026 ou ainda é cedo? Ele deu uma entrevista semana passada dizendo: Olha, é muito cedo para falar de 2026, agora eu quero cuidar do governo. Mas eu, Aniele, que fiz a primeira campanha para ele, era uma criança de 39, vi meus pais fazendo campanha, acredito, rezo e peço que ele esteja bem, com saúde, e aí que ele possa decidir se ele vem ou não, porque o país merece um presidente como o nosso, e eu tenho muito orgulho de caminhar ao lado dele, mas o que eu desejo do fundo do meu coração é muita saúde para o Lulinha, que eu amo de paixão, que me inspira todos os dias, que faz com que a gente tenha muita vontade e garra de estar nesses espaços lutando por quem mais precisa, porque só um presidente que veio e vem do histórico que ele tem é capaz de olhar por esse nosso povo que precisa tanto e fazer com que a gente também se impulsione. Então, eu entrego nas mãos de Deus, mas sigo rezando muito para que ele esteja bem em 2026. E os impactos econômicos que o governo teve no ano passado, por exemplo, foi uma ação especulativa do mercado financeiro que mostra que o governo está refém mesmo dessa estrutura, né? E essas políticas econômicas, principalmente as mais restritivas, a inflação é uma delas, né? Atinge mais diretamente a população das periferias, os mais pobres e a grande parte da população que é a população negra, né? Não, atinge total, né? E eu sempre tenho dito que é isso, né? A gente já falou aqui sobre isso algumas vezes na nossa entrevista, e tem, além de tudo isso que você traz, tem o fenômeno da fake news. Tem o fenômeno dos ataques, que por mais que a gente tenha um desemprego que cai 6,6% em 2024, que entra ali o menor nível da história, né? O Lula que reajusta salário de professor, é brasileiro que vem deportado que não tinha pendência nenhuma criminal, é Haddad que anuncia ampliação de crédito, 1,3 milhões aumentaram renda e deixaram do Bolsa Família de 2024, enfim, eu poderia estar falando aqui várias notícias boas, várias notícias que traz com que o governo, faz, perdão, com que o governo seja esse governo que cuida das pessoas, e ainda assim talvez não seria suficiente, porque existe sim, infelizmente, ainda no nosso país, espaço para que as pessoas duvidem quando a política ela é feita com afeto, quando a política ela é feita de maneira humanizada, quando a política ela é feita de maneira honesta e justa. Então, eu penso muito que, mesmo com toda e qualquer dificuldade, mesmo com tudo que a notícia é boa, mas ao mesmo tempo com tanta gente jogando contra, olha o quanto nós evoluímos. O governo tem feito muito, muito. E, como eu disse na primeira pergunta que você me fez aqui nessa entrevista, é ano de colheita, ainda tem muito mais, né, a vir pela frente. Acho que 25 é um ano importantíssimo para nós, 26 também será, mas o orgulho de estar do lado certo da história é o que tem me feito cada vez mais chegar cedo, sair tarde e lutar por aquilo que a gente acredita. O presidente Lula, inclusive, falou numa reunião ministerial que não é para ninguém apresentar mais proposta nova, é para trabalhar com o que já foi plantado, né? E tá certíssimo, assim, né? Tá certíssimo. É claro que É. tudo que a gente está fazendo, pelo menos aqui no MIR, né, são coisas planejadas desde 2023. Na verdade, eu ainda vou um pouco além. Quando a gente sentou no grupo de transição, eu estava no grupo das mulheres, mas tive acesso, né? Tudo que foi feito no grupo de igualdade racial também é fruto do que a gente está fazendo agora, né? Eu entendo a fala do presidente Lula e respeito e concordo plenamente, porque não é sobre inventar mais, é sobre ajustar o que já está muito bom, ajustar investimento, né, como ele tem feito na educação, como ele sempre repete, não é gasto, é investimento, ajustar tudo que a gente pode, não só na área econômica, mas também na área social, na área da saúde, em todas as áreas, para que a gente possa chegar ao final, né, desse mandato, olhando para trás e dizendo, gente, fizemos o que a gente podia, arcamos com o nosso compromisso e agora é vida que segue. Ministra, já chegando no final da nossa conversa, queria falar com a senhora sobre a denúncia de assédio contra o Silvio Almeida. A senhora acompanha como anda o processo? No final do ano passado teve depoimentos da Polícia Federal, né?
Assim que a denúncia veio à tona, né, que não era, não foi nada ali, eu acho que é sempre bom trazer esse ponto, que não era consensual comigo, né? Tive ali meu nome exposto, dentre várias vítimas, eu fui talvez uma das únicas vítimas expostas da maneira que fui. Eu me posicionei e disse que eu ia agir de acordo com as investigações. Então, já dei meu depoimento. Eu não acompanho porque não cabe a mim, né, ficar acompanhando. Eu acho que não sou eu que estou sendo acusada, então não tem necessidade de estar acompanhando nada disso. Mas fiz a minha parte e o que tinha que falar, o que tinha que fazer em relação a isso, fiz. No momento, né, que saiu ali e já procuro nem pensar mais nessa situação. E o governo criou uma política para combater esse tipo de crime na administração pública, né? É o bastante? Olha, se é o bastante ou não, eu não sei, mas eu sei que é obrigação, né, do governo fazer ou ter atos como esse. Eu acho que a ministra Cida, o próprio ministro Vinícius e o Messias que estão ali junto com a Esther, né, quando fazem, né, fazem muito também com o objetivo e o intuito de cuidar das mulheres, né? Não à toa a gente tem aí um nível de feminicídio, de assédio, de violência contra as mulheres no nosso país que crescem a cada dia. Então, cuidar dentro do governo federal é sim um exemplo, assim como as cotas, é um exemplo para fora. Tem que ter, tem que haver, sabe? Porque não é normal, independente do cargo que você ocupe, independente da mulher que você seja, onde você esteja. O não tem que ser o não. As mulheres precisam ser respeitadas, né? Toda e qualquer forma de violência, de toque, de fala, não pode ser normalizada. E como mãe de duas filhas, né? Irmã de uma mulher, tia de outra, enfim, madrinha de um monte de crianças, meninas por aí, eu sempre tenho falado e lutado muito para que as nossas mulheres tenham seus corpos, perdão, e corpos respeitados, como nós dizemos no nosso doutorado. Então, é lutar contra isso todos os dias, né? Mesmo tendo sido uma vítima, eu jamais vou deixar de me colocar nesse lugar de lutar por um país melhor e mais seguro para toda e qualquer mulher do nosso país. E esse exemplo de luta é de fato um espelho mesmo. A senhora falou durante vários momentos sobre a Marielle e teve um episódio, e como a senhora traz esse legado importante dela, teve um episódio recente com o vice-presidente do PT, Washington Quaquá, que defendeu os irmãos Brazão, que são os acusados de ser mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. Sim. É, como é que isso anda dentro do PT? A senhora restringiu essa. Falou que ia fazer uma denúncia dentro do PT, né? A comissão de ética do partido. Como é que anda isso? E fiz, já está lá, fiz a denúncia e vou fazer sempre, porque não admito que ninguém abra a boca para falar da minha irmã, principalmente pessoas que não a conheceram, que não respeitam suas histórias, né? Pessoas que não têm o mínimo ali de moral, eu diria, para falarem da Marielle. Então, sim, a Marielle é a pessoa que, se ela tivesse aqui hoje, a gente não sabe qual cargo, onde ela estaria, mas era uma mulher incrível, era gigante. Infelizmente, as pessoas só conheceram o legado da Mari, né, ou o tamanho da Mari quando ela foi assassinada. Então, não vai ser fulano A ou B que vai falar da minha irmã, eu vou ficar calada, independente de onde eu esteja. Então, eu falei e eu repito. As pessoas precisam lavar muita boca para falarem da Marielle, né? Pessoas essas que nunca conheceram e pessoas, sim, que também tripudiaram, usaram do seu legado, usaram da sua morte, infelizmente, para galgarem espaços, para terem lugares e situações reconhecidas. A denúncia ela foi feita, agora está na comissão de ética do PT, e não é isso que vai parar ou fazer com que a gente diminua o legado dela. Pelo contrário, tem muito legado que não é só da Aniele, que é de muita gente, mas enquanto irmã e familiar legítima, eu vou sempre defender e vou sempre dizer que as pessoas precisam respeitar, sim. Por mais que gostem ou não, vou seguir falando. Ministra, muito obrigado por essa conversa, viu? Imagina, foi uma honra estar com você. Obrigada a você pelo convite. E é sempre muito bom essas trocas que a gente pode, né, aqui estar dizendo, falando, trazendo tudo que a gente acredita. E eu encerro agradecendo e colocando o Ministério também e à minha disposição sempre. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, também meu muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais uma entrevista. Tchau, tchau.